Olá, excelentes, tudo bem? Top 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos. Nesta aula você vai descobrir quais foram esses FIIs, também vai aprender sobre o preço sobre o valor patrimonial. Será que eles estão caros, baratos? Taxa de administração, liquidez diária e é hora, sabe de quê? Pegar aí papel e caneta na mão para você acompanhar essa aula comigo até o final. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal, é totalmente gratuito. Quando você ativar a notificação, esse sininho que fica balançando aí, o YouTube te avisa assim que eu publicar mais uma aula aqui para você. Então, neste vídeo, você vai receber um relatório completo assinado pela Levante 10 Investimentos com esses top 10 fundos. E eu escolhi 3 deles para fazer uma análise didática aqui com você. E nesta aula, o que eu quero compartilhar aqui com você sobre o Hectare, sobre o Kinea, sobre o Valora, né, o Vigip aí, você vai aprender nessa aula. Será que estes FIIs estão caros? Porque depois você consegue analisar os outros 7, legal? Bom, liquidez, será que é importante? Quando é que eu devo ficar de olho na liquidez? As taxas de administração, gestão, de performance, por exemplo, estão altas. Então é isso que a gente vai aprender nesta aula. Dividendos constantes, faz diferença? Então, tudo isso você vai aprender comigo nesta aula, além também de entender se esses fundos estão com correlação positiva ou negativa. Bora para a aula? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro a análise didática do HCTR11, o Hectare. Talvez você tenha este fundo, é um fundo que eu tenho na minha carteira, tá? É um fundo tipo indefinido, ou seja, ele pode ali passar de várias classificações dentro da sua carteira de investimentos, então é indefinido, não tem um percentual se é para renda, desenvolvimento, tijolo, papel, então ele é indefinido, tá? Mas o objetivo dele é comprar ou construir para alugar e gerar uma renda mensal e também pode investir em títulos imobiliários. Afinal de contas, ele é indefinido, não é verdade? Então vamos lá, trazendo aqui mais informações para você. O nome, né, deste fundo é o Hectare CEFI, tá? A gestora é a TG Core Asset, tá? O segmento é um segmento de recebíveis, tá? De títulos, na maioria das vezes aqui, tá? O tipo é de papel, tá? O dividend yield 16,10%, tá? Então, dividend yield bem considerado, né, principalmente no momento que a gente está passando, né? No momento que eu gravei a aula para você, esta cota para o FII estava custando apenas R$ 125,00. O preço sobre o valor patrimonial está aí 6% mais caro no preço comparado com o valor patrimonial. E está dentro de uma margem que a gente entende ser ideal para você que vai investir, que é de 0,9 a 1,10. 10% descontado ou até 10% aí mais caro dá para comprar e colocar na carteira, que ainda está num preço bem interessante. A liquidez diária na casa dos R$ 7.714.953. O número de negociações diárias média em torno aí de 64 mil. Então, na hora que você analisa essa questão da liquidez, é muito importante você investir em fundos que tenham número de negociações alta e também liquidez diária em termos de valores alto. Por que isso? Se você precisar vender antecipado, você tem como fazer esta venda sem muitas preocupações, tá? Tipo de gestão é ativa, tem uma taxa de performance 10% acima do CDI, então o que render acima do CDI, 10% vai ser retirado para o fundo como taxa de performance. Taxa de administração ela é bem baixinha, 0,21 ao ano sobre o patrimônio líquido e a taxa de gestão de 0,99 ao ano. Então, somando isso aí, dá mais ou menos 1,2% das taxas, mais a performance que é super justo, né? Então aí você vê, por exemplo, um pouco da distribuição, né? Tem fundo de fundo, tem papéis e tem fundos de desenvolvimento, legal? Agora, o que a gente precisa analisar neste fundo? Quais foram os proventos, né, que foram pagos aí desde 2019? Então observe que de 2019 para 2021 teve um crescimento nos proventos, ou seja, nos dividendos pagos, mas é importante que você olhe para um cenário também em relação à volatilidade desses dividendos. Então observe aí nesta curvinha em vermelho, que traz ali o ponto menor ali, que foi na casa de 0,6, e os pontos de máximo lá na reta, tracei azul para você,
tá, trouxe aí em cerca de 1,8. Então você tem esse intervalo e tem volatilidade, nós estamos falando de renda variável, tá, para que você possa escolher o seu FII para colocar na sua carteira de investimento. Esse é um FII muito legal. O próximo é o Valora CRI, tá? O VGIP, inclusive já trouxemos o gestor deste fundo aqui, tá, no canal para você, e é um fundo imobiliário tipo de papel. É um fundo novo, né, que tem como objetivo principal também investir em recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, tá? A gestora é a Valora, tá? É o nome, né, do título, a gestora também é a Valora, o segmento de recebíveis, tipo de papel, dividend yield de 13,5%, fantástico, um dividend yield bem acima aí da Selic, tá custando apenas R$ 101,00, um PVP de 1,04, significa que está aí 4% mais caro no preço comparado com o valor de patrimônio, uma liquidez diária de 3 milhões, número de negociações, 40 mil negociações dia, tá? É uma gestão ativa, não tem taxa de performance, taxa de administração de 1% e de gestão não tem. Então é importante você ficar de olho nestas taxas, porque às vezes não tem a taxa de administração é baixa, mas tem a taxa de gestão. Não tem a taxa de gestão, mas a taxa de administração é alta e a de performance também. Então você tem que avaliar isso aí de acordo com o seu objetivo. Aqui praticamente todo o patrimônio do VGIP está em papéis. E vamos lá para os proventos do VGIP. Também crescendo aí de 2020 para 2021 e uma volatilidade normal para este período e principalmente para o ativo que nós estamos analisando, que é um fundo imobiliário. Então você vê aí desde a origem lá atrás, em março de 2020, a gente tendo aí uma certa volatilidade, tá, na casa de 0,6 até ali mais ou menos 1,6. Você está vendo aí que neste momento que eu gravei essa aula para você, os dividendos estão atingindo um ponto de máximo, né? Então tende a cair, então você não pode entrar neste fundo com uma expectativa de que o dividendo ele vai continuar sendo deste tamanho, tá? Porque a tendência é que ele tenha assim, uma certa volatilidade. E o terceiro é o Kinea, tá? Também um fundo aí de CRI, um fundo de papel, tá? Que também como seu objetivo principal é investir em certificado de recebíveis imobiliários, tá? O nome do fundo é o Kinea Securities Fundo de Investimento, tá? A gestora é a própria Kinea. Segmento também de recebíveis, lembrando que tem segmento de tijolos, tá? Fundo de fundo, tá? Desenvolvimento, etc. E você tem que o tipo, nesse caso de papel, dividend yield também acima da casa de 13%, muito legal, tá? Apenas R$100. Então todos esses três fundos estão na casa aí de R$100 e este está com um preço sobre o valor patrimonial bem esticadinho ali, bem na beirada, como diz, né, os mineiros aqui, tá? Tá bem na beiradinha ali da faixa que a gente entende ser um preço ideal entre 0,9 e 1,10, mas ainda está aí bem dentro de uma faixa que é uma margem de segurança bem aceitável. Liquidez diária também na casa dos 3 milhões, negociações 42 mil dia, gestão ativa, não tem taxa de performance, taxa de administração 1,2 e não tem taxa de gestão. O portfólio tá dividido entre lajes corporativas, varejo, tá aí um pedacinho lá um pouquinho indefinido, legal? Então, olha que interessante, os proventos do Kinea cresceram muito, né, de 2020 para 2021, claro que estava iniciando lá em 2020, então só muito cuidado na hora de fazer uma análise de dividendo com base no último trimestre ou no último mês, é muito perigoso, então analise um período maior, como está neste gráfico de baixo aí, ou todo o período, se for possível, do fundo. Então observe que tem menos volatilidade, é um fundo também aí mais novo para você. Tá? E eu trouxe aqui os três fundos ao mesmo tempo, pegando ali 2 anos, nos últimos 2 anos, então observe ali neste círculo em vermelho que eu fiz, eles estão crescendo, ou quando você olhar para trás, eles caíram também, tá? Seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Então nós estamos vendo aí que a correlação, ela é positiva e forte, então eles estão crescendo, esses três fundos estão crescendo no mesmo caminho. Então observa aí que esta correlação ela é positiva e forte, o que indica que se você tiver esses 3 fundos na sua carteira e um deles cair, provavelmente os outros 2 também irão cair, tá? Eles são da mesma classe ali de recebíveis, papéis, etc. Se eles subirem, se um deles subir, a tendência é que os outros 2 também subam. Isso para uma carteira de investimentos não é bom,
Então é interessante que você tenha aí de 5 a 7 fundos distribuídos, no mínimo distribuídos em 5 a 7 setores distintos e, se possível, com alguma correlação negativa, porque quando um subir, o outro cai, quando um cair, o outro sobe e você ganha ali na média, legal? Então, olha, nesta aula você aprendeu. Eu trouxe 3 fundos para você, 3. Os outros 7 você pode baixar gratuitamente no relatório assinado pelo Levante 10 Investimento, que está com material fantástico. O que você aprendeu nesta aula? Então, nessa aula nós falamos aí sobre a análise do preço sobre o valor patrimonial. Isso importa, é muito importante que você busque fundos se você está iniciando entre 0,9 e 1,10 do preço sobre o valor patrimonial. Liquidez é importante, tá? Em termos de monetário, em termos de quantidade de dinheiro que é movimentado, e em termos de negociações, tá? Mostra aí que o fundo tem muita procura e se você precisar se desfazer das suas cotas, vender no mercado secundário, você não terá dificuldade. Então isso é importante. Às vezes você encontra fundos que têm baixa liquidez, tem outros números, e quando você precisa vender o fundo, você tem que aguardar dias e dias e dias. Isso não é legal, tá? Quais as taxas existem? Você viu nesse vídeo que tem a taxa de performance, tem a taxa de administração e taxa de gestão. Tem que somar todas essas taxas, tem que se informar de cada um dos seus FIIs que você tem ou aqueles que você quer colocar na sua carteira, para que isso não fique muito alto na hora de descontar ali para você receber os seus dividendos, tá? E os dividendos constantes é importante sim. Mesmo se tratando de um ativo de renda variável, é importante que você procure, caso você queira ter renda recorrente e uma renda constante todos os meses, você precisa de bons FIIs que tragam ali uma constância mês a mês. E a correlação entre os fundos imobiliários é algo que você deve analisar em conjunto com a sua carteira, os seus principais setores. Nunca comprar todos os setores, todos os fundos de um mesmo setor ou todos os setores que estejam aí com uma correlação positiva e forte ou até mesmo negativa e forte, porque isso vai atrapalhar o desempenho da sua rentabilidade, legal? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida sobre fundos imobiliários, coloca aqui nos comentários, legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!